Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Saudavelmente. Para você que está chegando agora em nosso canal, pessoal, já sinta-se à vontade aqui em nosso espaço, tá? Aqui no nosso espaço de saúde. Aqui nesse canal você pode estar deixando aí suas perguntas, suas dúvidas aí nos nossos comentários, tá bom, pessoal? Eu já peço para vocês, né, que não deixem de estar compartilhando o nosso vídeo aqui, que hoje é de extrema importância, tá bom, pessoal? Compartilhe com pelo menos 2 ou 3 amigos seus, tá bom? Em suas redes sociais, viu, pessoal? E hoje, gente, o nosso tema de hoje vai ser sobre Pox Monkey, ou seja, varíola dos macacos, né? Essa doença que está repercutindo aí internacionalmente, né? No mundo todo, né? Será que isso pode levar a uma nova pandemia, pessoal? Será? É o nosso assunto de hoje. Então, me acompanhe aqui, que nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dessa doença que está afetando aí alguns países já, né? Como lá na Inglaterra, né? Já tem alguns casos. Aqui no Brasil também tinham 8 casos aqui no Brasil, né? Agora aumentou mais, né? De acordo com as estatísticas, né? O estado de Minas aqui também já apareceu um caso, né, pessoal? Aqui em Minas já tem um caso dessa doença. Mas antes de aprofundar nesse termo, né, varíola do macaco, vamos entender primeiramente, pessoal, o que é varíola. O que vem a ser a varíola? Pessoal, a varíola foi um problema de saúde que aconteceu aí em meados das décadas de 60, de 70 e até mais para trás já existia essa doença, tá, pessoal? Até há décadas muito mais para trás já existia essa doença, né, pessoal? Essa varíola, pessoal, ela afetava qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer etnia, tá, gente? Não tinha uma raça específica que afetava mais por essa doença, não. Ela era geral. E como é que era essa doença? Essa doença, pessoal, ela é caracterizada por formação de pequenas pápulas ou bolhas, lesões na pele, tá, pessoal? Essas lesões, em alguns séculos atrás, essas pessoas elas eram conhecidas como bexiguentos. Por quê? O aspecto daquela doença ali, gente, era parecido, as lesões que causavam, né, era parecido com pequenas bolhas, como se fossem bolhas de queimaduras, né? Então, assim, essas pessoas que estavam com a doença eram caracterizados como bexiguentos. Era esse termo utilizado para esses pacientes, era o termo utilizado naquela época, né, de acordo com o Tratado de Medicina. Era bolhas como essa daqui que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Eram assim, as pessoas ficavam assustadas, né? Eram bolhas nesse dessa forma aqui, pessoal. Dá uma olhadinha aí, tá vendo só? Olha só, gente. Essas lesões que aconteciam na pele, tá? Vejam só. Mas assim, pessoal, eu vou deixar claro aqui para vocês que essa doença, gente, ela não é desconhecida, não. Varíola. Por quê? Vocês já ouviram falar em catapora? Catapora, pois é, pessoal. A catapora, ela é um tipo de varíola também. Só que, é claro, menos grave, né, pessoal? E é caracterizada pelas mesmas lesões, aquelas mesmas lesões bolhosas, né? Lesões bolhosas, né, que aparecem geralmente em crianças, né, pessoal? Nas crianças, aquelas bolhazinhas, pápulas, né, vesículas, dessa forma que eu mostrei para vocês aqui. Só que existem outros tipos de varíola também, né, pessoal? A varíola, por ser já uma doença antiga, né, ela também é uma doença que afetava também os animais, né? Por exemplo, os animais, os bovinos, tá, pessoal? Os bovinos também eles eram afetados por essa varíola. E existia então a varíola, em décadas atrás, a varíola humana, né? A varíola que atacava
nós humanos, né, esse vírus, e também a varíola bovina, que foi daí que surgiu a vacina, uma das primeiras vacinas, né, pessoal? E surgiu essa primeira vacina, eu falo de vacina em geral, gente, vacina em geral. Não é as vacinas que nós temos hoje em dia. Estou falando do surgimento da primeira vacina, né, que foi a vacina justamente para combater a varíola, né, que era uma doença devastadora que deixou muitas perdas, né, no decorrer da nossa história. Né? Então, o primeiro surgimento da primeira vacina, pessoal, foi no ano de 1976, né? E ela foi descoberta pelo boticário, né? Boticário bioquímico, que na época os bioquímicos, boticários, né? Os farmacêuticos, eles eram os médicos naquela época, né? Naquela década atrás. Eles que tratavam das pessoas, tinham conhecimento de farmacodinâmica muito bom. Eles eram conhecidos como boticários, né, pessoal? Então, nessa época aí de 1796, foi descoberto pelo norte-americano, né, Edward Jenner, como ele descobriu a vacina, né? Eu até tenho aí em outros vídeos atrás aí do nosso canal, explicando com maior detalhes como foi o surgimento da primeira vacina, né? Então, como ele descobriu a vacina naquela época? Ele fez o seguinte: ele observou que nos bovinos existiam também as mesmas lesões parecidas com as lesões de varíola que ocorriam no ser humano. Então, a partir da inoculação, da secreção, né, que existia no ferimento da varíola bovina, foi baseado naquela secreção, ele inoculava em seres humanos e daí gerava imunidade. Por uma vez, a varíola da vaca bovina, que era uma varíola com menos poder de contaminação do que a varíola humana, então ele inoculava, ou seja, pegava a secreção, né, da varíola bovina e injetava no ser humano. E com isso ele foi pesquisando, é claro, que ao longo do tempo, e ele foi descobrindo que estava gerando imunidade, né, pessoal? O corpo humano gerava defesas através daquela inoculação daquele vírus que vinha do bovino, né? Em contato com o sangue humano, o sangue reagia e criava anticorpos, e assim você não poderia contrair a doença, mas ela não desenvolvia de forma grave no seu corpo. E foi daí que surgiu o termo vacina, vaccinae, né? É um termo, um prefixo utilizado, né? Que vem a vacina, vem desse prefixo, vaccinae. Por isso tem esse nome, daí esse termo, tá bom, pessoal? Mas vamos agora entrar aqui especificamente na questão, né, do monkeypox, né, da varíola do macaco. Esse termo, pessoal, né, esse termo varíola do macaco é um termo que assim não tem muita relevância. Por quê? Não é o primata, pessoal, que produz o vírus, ele é contaminado também. Ele é contaminado, né? E já tem estudos, né, recentes que apontam que esse vírus pode ser transmitido por outros tipos de animais, né, pessoal? E tem alguns estudos que revelam que pode ser proveniente até mesmo de ratos, né, de ratazanas, tá, pessoal? O que é o poxvírus? Né? Poxvírus, pessoal, é um vírus que ele não tem um potencial tão grandioso de estar disseminando rapidamente, né? Mas de qualquer maneira é infectante, né? É transmissível. E assim, esse poxvírus ele acomete vertebrados e invertebrados, né? Ou seja, animais mamíferos, seres humanos e insetos, né? Insetos, invertebrados e alguns animais marítimos, né, pessoal? Alguns animais marítimos invertebrados, né? Todos eles podem ser hospedeiros desse vírus também, tá bom, pessoal? Ah, Sandoval, quero saber sobre a transmissão. Como é a transmissão desse vírus? Então, pessoal, esse vírus ele pode ser transmitido
através de secreções, né? Contato direto pessoa para pessoa, né? Contato pele com pele, né? Secreções, vias respiratórias, sim, já existem estudos que apontam que a transmissão pode ocorrer através das vias respiratórias, né, pessoal? Do espirro que elimina gotículas, né? Sprays aerosol, né, pessoal? Então, assim, também existem estudos que apontam que pelo contato sexual pode ocorrer também, né, a transmissão do poxmonkey. Então, pessoal, outro detalhe aqui importante, né, os sinais e sintomas, né, os sinais e sintomas dessa doença que pode ocorrer aí. Os sinais e sintomas dela pode vir nas primeiras semanas, né, nas primeiras semanas, porque essa doença tem um período de incubação, pessoal, de 7 a 21 dias, tá bom? 7 a 21 dias. Então, nas primeiras semanas, pessoal, pode ocorrer febre, tá? Febre alta, acima de 38 graus. Pode ocorrer o surgimento de aumento dos linfonódulos, né? O que são linfonódulos, Sandoval? Linfonódulos, pessoal, são glândulas de defesas, né? Que tem em nosso organismo. Quando nós temos algum problema de saúde que está afetando o nosso organismo de tal maneira, esses linfonódulos eles vão ser ativados, né? São pequenos nódulos que a gente pode encontrar aqui nessa região, nas axilas, tá? E na região inguinal, né? Mais conhecida aqui, embaixo, pode ocorrer o aumento desses linfonódulos, tá, pessoal? Você pode apalpar assim, ó, embaixo da axila, tá? Você pode sentir o aumento desses nódulos, tá, pessoal? Aqui, nessa região aqui também nós temos eles, tá? Você pode observar que pode estar aumentando. Então, pessoal, o que mais de sintomas? Pode ocorrer também dores pelo corpo, né? Mialgia, né? E o principal sintoma é o surgimento de vesículas, né? Ou bolhas, é um dos principais sintomas. Você já viu uma pessoa com catapora? É aquele mesmo sinal que pode estar ocorrendo, tá, pessoal? Que é aquelas pequenas vesículas, né? Primeiro pode, antes de formar as vesículas, né? Pode estar ocorrendo antes, pessoal, aquele tipo de coceira, né? Coceira na pele, prurido, tá? Antes de chegar ao surgimento das vesículas, que geralmente são nesse formato aqui, né, pessoal? As vesículas, né? Aquelas pequenas lesões. Olha só, vendo só, pessoal? Isso aqui são as vesículas, as bolhas. Por isso que em décadas atrás, as pessoas que tinham varíola, né? Varíola humana, eram chamados de bexiguentos. Por quê? Naquela época não tinha tratamento, pessoal. Não tinha um tratamento eficaz, não tinha muitos recursos naquela época. Então, isso aqui, ó, uma lesão dessa aqui tem pouca. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Pouquíssimas lesões. Mas naquela época, há décadas atrás, o corpo da pessoa enchia, ficava cheio dessas vesículas aqui no corpo todo, né? E era altamente transmissível, porque ali há décadas atrás não existia nenhum recurso, nem saneamento básico direito não tinha, tá, pessoal? Então, o potencial de transmissão naquela época era muito maior, tá? E assim, eu estou apenas fazendo uma comparação da varíola de décadas atrás com essa varíola que está surgindo hoje. Essa varíola que está surgindo agora, neste momento, pessoal, ela é diferente dessa varíola de décadas atrás, né? Que foi erradicada nas décadas de 80, né? Ela foi erradicada, a varíola humana, aqui no Brasil na década de 80, tá, pessoal? Então, ela é diferente dessa cepa nova que está surgindo aí, né? Essa cepa nova que está surgindo aí, ela tem estudos recentes, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que existem dois tipos de cepa, né?
a cepa do Congo, né? E a cepa da África Ocidental. Então existem esses dois tipos, né, pessoal? Diferente dessa varíola das décadas de 80, né? Que já foi contornado, já iniciou o tratamento e já existe vacina, né? Que já existe a vacina, detalhe, vacina, né? Só que é claro que para esse contexto que nós estamos agora, como a doença já foi erradicada, ainda não tem a produção total de vacinas, né, para estar distribuindo para a população, mas com certeza logo logo vai estar vindo vacinas aí, né? Vai estar vindo vacinas aí para a população, né? Então, pessoal, vamos ver aqui mais o que nós podemos estar falando aqui. Vamos ver o diagnóstico, né? Como está sendo feito o diagnóstico dessa doença, né? Geralmente, pessoal, o diagnóstico está sendo feito assim, através do PCR, né? Em alguns países onde já foi diagnosticados vários casos, né? Como lá no Reino Unido, né? Geralmente está sendo feito através do PCR e também através do aspirado da secreção, né? Você chega na lesão e remove ali, recolhe aquela secreção, tá? Se caso for necessário chegar aqui em nossa região e for fazer, logicamente que o Ministério da Saúde, né, junto com os governos, logo vão estar implantando aí os kits, né? Os kits básicos para estar fazendo a realização da coleta do material para o diagnóstico, né, pessoal? Sandoval, mas e o tratamento? Como é feito o tratamento? Como está sendo feito? Então, pessoal, como esse problema de saúde ainda está muito novo, muito recente, né? Apesar de todo um contexto histórico, mas essas cepas são diferentes, né? Então, assim, pelos relatos clínicos que têm ocorrido, né, com os estudos recentes, foram observados que, assim, dentro de melhor dizendo, dentro de 2 a 3 semanas, você já verifica uma melhora no estado geral do paciente, né? Porque foi observado, né, em testes e estudos que alguns pacientes o próprio organismo já tratou de eliminar o vírus e, consequentemente, o paciente teve uma melhora espontânea somente com o controle da imunidade do seu próprio corpo. Seu próprio organismo eliminou o vírus, né? Em algumas semanas, dentro de algumas semanas. São relatos, né, de estudos de casos. Mas não se tem assim um medicamento específico ainda para o tratamento, porque está recente. Mas, como eu disse, existe vacina. Vacina para a varíola humana. A varíola que foi erradicada na década de 80, tá? Mas não significa que essa vacina ali vai servir para esse contexto de agora. Então, com certeza já está sendo aperfeiçoado, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, já existem estudos aí para aperfeiçoar a vacina para o contexto de agora, tá, pessoal? Vamos ver aqui mais o que a gente pode estar relembrando aqui para estar falando para vocês. Vamos ver. Tá, nós já falamos do estado geral, né, pessoal? Do estado geral da doença. Nós já falamos do contexto histórico, né? E que nós não falamos foi dos dados estatísticos, né, pessoal? Podemos estar falando aqui um pouco, né? Os dados estatísticos, assim, para que aqui na nossa região, né? Aqui no nosso país, no Brasil, já tinham relatos de 8 casos, né? Na nossa região, mas é claro que agora tem aumentado mais, né? Inclusive aqui no estado de Minas Gerais já tem um caso, né? Então, nós temos que manter cuidado, né? Um cuidado simples que a gente sempre fala e sempre reforça aqui é higiene, né, pessoal? Higiene das mãos, né? Higiene dos alimentos, evitar locais aglomerados. É claro que para esse tipo de problema de saúde, né,
o potencial de, de cuidados, né? O potencial de cuidados não é um potencial como o do Covid, né? No Covid, o potencial não de tratamento, o potencial que eu quero dizer de cuidados que a gente tinha era praticamente 80% eficaz com o uso da máscara, né? Que é uma doença totalmente transmissível pelas vias respiratórias, né? Então, a prevenção, você utilizava a máscara ali, você ficava ali praticamente 80% garantido, né, de proteção, ajudava demais. Mas nesse caso aqui, dessa doença, dessa varíola, só o uso de máscaras foi observado que não é totalmente eficaz. Então, manter sempre uma boa higienização, manter uma alimentação adequada para que sua imunidade esteja em dias, né? Sua imunidade estando em alta, pessoal, você tem uma maior chance do seu organismo combater um vírus desse com maior eficiência e você não sofrer tanto com os sintomas da doença, tá, pessoal? Gente, eu gostaria que vocês deixassem aqui em nossos comentários qualquer dúvida, tá, pessoal? Dúvidas, perguntas em geral, tá, pessoal? Para que a gente possa montar mais à frente uma discussão, né? Um debate ou até mesmo uma live, né, pessoal? Se vocês quiserem, vocês deixem em nossos comentários. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado do vídeo, vocês deixem pra gente um joinha aí, tá bom? Compartilhe com seus amigos, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até mais.